Bem-vindos. A partir de agora voltamos a abrir o 45 minutos a Porto. Desta vez os jogos das seleções já acabaram, felizmente para muitos, se calhar não tão felizmente para outros, mas os jogos das seleções já acabaram, agora só voltam a parar para inícios de novembro, para depois termos o Mundial entre 20 de novembro, um domingo, entre dia 20 de novembro e dia 18 de dezembro vamos ter Mundial, lá pelo meio ainda vamos ter Taça da Liga, mas isso são águas para correr debaixo de outros moinhos. Até à paragem vai ser sempre a andar e o Porto não podia ter recomeçado melhor o campeonato depois desta paragem com 2 vitórias consecutivas. Primeiro contra o Braga para o campeonato por 4-1 e agora nesta terça-feira contra o Bayer Leverkusen, que o Porto ganhou por 2-0. Vamos precisamente começar por aí, por esse jogo contra o Bayer Leverkusen, que é o jogo que está mais fresquinho, vamos dizer assim. Já cá estão o Hélder Sousa e o Mano Sousa, portanto, os Manos Sousa a fazerem companhia mais uma vez. E vamos começar precisamente por aí, por esse Porto Bayer Leverkusen, que o Porto ganhou por 2-0. Os golos foram marcados na segunda parte por 2 jogadores que saltaram do banco, ambos, e saltaram os 2 ao mesmo tempo do banco, portanto, entraram os 2 ao mesmo tempo. Primeiro Zaidu marcou de cabeça, fez mais um golo na Liga dos Campeões, já tinha marcado pelo menos um golo ao Marselha no Velodrome, aqui há 2 temporadas atrás, se não estou em erro, e o Galeno marcou também aos 87 minutos, onde foi a fechar esta partida, já com o Bayer Leverkusen a jogar com menos uma unidade. Num jogo que teve arbitragem inglesa, jogo bem apitado, mas isso deixemos as arbitragens para depois. Se houver tempo para falar sobre isso, o mais importante não é a arbitragem, mas sim, se bem que a arbitragem teve que mexer várias vezes no jogo 2 e aquele final de primeira parte, principalmente o final da primeira parte foi particularmente frenético, com golos anulados, com decisões revertidas, mas já lá vamos. O Porto jogou então no Dragão com o Bayer Leverkusen, com Diogo Costa, com a surpresa João Mário à direita, depois Pepe, David Carmo e Wendel, que se manteve a titular para esta partida, depois Eustáquio e Uribe, portanto a dupla de meio campo já deu para perceber que o Eustáquio pegou destaque, portanto o Stefan pegou destaque no 11 do Porto, com o Uribe ao lado, Bruno Costa e PP, e depois na frente Evanilson e Taremi. Vamos ficar a saber as ideias desta partida. Vou começar primeiro pelo Mano Sousa, que esteve no Dragão. José Sousa, tivesse a oportunidade de ir a mais um jogo no Estádio do Dragão, mais um jogo para a Liga dos Campeões. Este deu para ressacar daquilo que foi aquele jogo catastrófico frente ao Clube Bruges, que de resto é surpreendentemente o líder isolado do grupo B, com 9 pontos, depois de vencer o Atlético Madrid na Bélgica, em casa, também por 2-0. José Sousa, tu que estiveste no estádio, tiveste visão privilegiada para todos os lances deste jogo, com que ideia é que tu ficaste deste Porto 2, Bayer Leverkusen 0, a primeira vitória do Porto nesta Liga dos Campeões e que catapulta o Porto do último para o segundo lugar com os mesmos pontos de Leverkusen e Atlético Madrid? Ora viva, eu não estive cá na semana passada, portanto faz 15 dias estava aqui com alguma dor de cabeça porque tinha acabado de chegar do pior jogo que eu tinha visto do Futebol Clube do Porto contra o Bruges e hoje estou aqui muito feliz. Mas da mesma maneira que eu não tive uma visão catastrófica nem de fim do mundo há 15 dias atrás, hoje também não estou absolutamente eufórico e pensar que somos já campeões de alguma coisa. Mas até se pode fazer um paralelo entre os dois jogos.
porque eu não entendo que a primeira parte do Porto contra o Bruges e contra o Bayer Leverkusen fosse muito diferente. O Porto não conseguiu, na primeira parte, controlar o jogo da maneira que se esperava, sobretudo depois de um jogo magnífico que fez contra o Braga, mas eu percebo que os jogadores precisam também recuperar os seus índices de confiança e a primeira parte foi bastante titubeante e o resultado até podia ser muito semelhante àquilo que foi o Bruges, não fosse desta vez o Diogo Costa conseguir defender aquele penalti. A segunda parte, o Porto transformou-se e então foi o Porto que jogou contra o Braga. O Porto fez uma excelente segunda parte, podia ter ganho por mais, e portanto, se o Porto conseguisse manter os seus jogos, manter a cadência dos seus jogos com o nível que fez hoje na segunda parte, o Porto seria candidato a ganhar todas as provas onde está efetivamente incluído, porque jogou muito bem na segunda parte, não jogou nada bem na primeira parte. Nota-se claramente que o Porto precisa, e espero que em janeiro consiga fazer essa retificação de alguém no meio campo que consiga pegar efetivamente no jogo, quem tem assumido essa liderança, porque ele vai derivando muito da esquerda para a direita, no centro, atrás do ponta-lança, é o Taremi, e isso nota-se de facto quando o Taremi está em campo. E depois acho que toda a equipa esteve muito bem. Esteve bem. Uma nota especial para o Diogo Costa, porque não foi chamado a grandes intervenções, não me recordo nenhuma grande defesa do Diogo Costa, mas no momento em que era preciso ele disse presente e defendeu um penalti. Do lado direito, não foi para mim uma grande surpresa que o João Mário jogasse a titular. O Rodrigo parece até prometer maior sucesso do que o próprio João Mário, mas não podemos esquecer que o Rodrigo não tem nenhum andamento ainda para uma Liga dos Campeões, é preciso ainda ganhar e levar alguns patamares dentro daquilo que é o Campeonato Nacional, e então depois poderá ser lançado. Acho que ainda é cedo e acho que o Conceição fez muito bem. O Wendel para mim foi de facto uma surpresa, continuar a apostar no Wendel, embora ele tivesse jogado bem contra o Braga, mas eu acho que o Zaidu, e a prova disso é que ele marcou o golo, o Zaidu é mais explosivo e, portanto, empresta ao ataque quando ele precisa uma capacidade ofensiva muito maior. Os centrais estiveram bem, o David Carmo ainda aqui e acolá vai tendo alguma desatenção que não é compatível com a equipa que está a representar, mas eu acho que ele tem vindo a melhorar e tem um potencial enorme. O Pepe esteve ao seu nível, o Uribe é um monstro a jogar. Espero que o Porto chegue de facto muito rapidamente a acordo para ele prolongar o seu contrato. O Eustáquio, como disseste, pegou destaca, não pegou destaca, porque ele teve um período prévio de meio ano, o ano passado, e eu sempre disse que o Eustáquio ia ser um excelente jogador. Continuo a acreditar que ele de facto vai ser uma referência no meio campo do Porto. O Bruno Costa, o Bruno Costa é um excelente jogador para ter um plantel, mas não é um jogador que se possa esperar que brilhe e que tenha uma titularidade definitiva na equipa, mas é o que eu digo, o Porto precisa de um elemento novo no meio campo. O Otávio jogou no banco e nota-se que quando entra ainda não é o Otávio que nós estamos a conhecer, nota-se que nós conhecemos, ele tem algum receio em abordar as bolas. Depois, o Taremi acho que faz um jogo excepcional. O Taremi é o Taremi que pensa o jogo do Porto neste momento. O Evanilson, na primeira parte, eu nem reparei no Evanilson, mas na segunda parte esteve bastante presente e acho que passei por toda a equipa que iniciou. Os suplentes, o Zaidu e o Galeno, têm entradas absolutamente fantásticas e a prova disso é que conseguiram marcar os 2 golos do Porto e no fim o Porto tem uma perdida escandalosa do Otávio e depois falaremos obviamente na arbitragem. Eu estou no campo e posso ter alguma visão errada, mas eu nem comemorei muito porque o golo, porque eu não sei, mas eu dei uma ideia, eu não faço ideia porque eu não consegui ver ainda o golo que é anulado ao Porto. Eu penso que é por mão na bola de algum jogador do Porto. É do David Carmo. Pois, a mim pareceu-me logo no campo que era,
e estava a comentar isso, inclusive com o meu filho, ele dizia, não é possível, mas na verdade aconteceu uma coisa inacreditável. Eu nem quero imaginar se acontece isto, por exemplo, numa final da Liga dos Campeões ou numa final do Campeonato do Mundo, como é que uma equipa marca golo, comemora e de repente vê-se exatamente na possibilidade totalmente invertida, não é? Que é de um golo passa-se para um penalti contra. Depois, perdi-me aqui no raciocínio, estava a falar... Perdi-me... Da arbitragem. Da arbitragem. Mas depois eu lembrei-me que eu de facto tenho no telemóvel, eu tenho a Sport TV no telemóvel, e inacreditavelmente eu não consigo perceber como é que não marcam um penalti sobre o Evanilson, mas falaremos mais daqui um bocadinho. Mas não é penalti. Não é penalti? Não, ele chuta meio no ar, meio no chão, e por acaso, se fiz bem a imagem, não é penalti. Eu não vi a câmara de curtos, mas... Sim, mas a impressão que dá é a impressão dá essa, mas depois vês a imagem mais ao pormenor. Ele chuta ali meio no ar, meio no chão, e pronto. Mas não é. Então, pronto, então retiro o que disse. Sim, já podemos ir daqui a pouco podemos ir então à arbitragem. Hélder, a impressão com que tu ficaste depois desta primeira vitória do Porto na Liga dos Campeões? Gostei da segunda parte. Antes de mais, boa noite a todos. Gostei da segunda parte, porque o Sérgio ganhou o jogo ao intervalo, quando ganhou o intervalo, ganha com as substituições do Zaidu, que entra na segunda parte, e do Galeno. E o Otávio. O Otávio foi fundamental na mudança do esquema de jogo do Porto. Porque o Porto, na primeira parte, aliás, o Leverkusen dominou a primeira parte, e se chegasse a ganhar 1-0 não era nada escandaloso, porque teve uma outra bola que podia ter dado gol, e o penalti, que o Diogo Costa teve gigante, a defender aquele penalti, que é um gol. É um gol. E na segunda parte, aí sim, o Porto mostrou uma equipa completamente diferente, muito diferente da equipa da primeira parte, sem dúvida, e com mudança de velocidade. E de facto o Taremi, neste momento, para mim, a par do PP, são os melhores jogadores do Porto. São os jogadores que conseguem pensar o jogo. Em termos de equipa, da equipa do Porto, o Diogo Costa, pronto, não há palavras, não teve muito o que fazer, mas quando teve lá, como eu costumo sempre. O João Mário e o Wendel, de facto, estão muito abaixo do que era previsível. Eu não percebo como é que o Wendel, com um jogador com experiência, aliás, veio do Leverkusen, experiência do futebol tradicional, e não consegue demonstrar o seu valor. E de facto, quando o Zado entrou, além do golo, tem um corte in extremis, ainda contava 1-0, que podia ser o empate do Leverkusen. O Zado teve muito bem. Os centrais, o Pep sempre bem. O David Carmo ainda está a aprender um pouco a jogar uma equipa como a do Porto, porque nota-se que ainda tem ali alguns lapsos em que às vezes podem ser importantes para ganhar jogos, ou perderam, como hoje podia ter sido. De facto, o Uribe, mesmo magoado, sempre ali, é um pêndulo, não falha. O Eustáquio, gostei do Eustáquio, com um jogo muito consistente. O Bruno Costa, como referiu o José Sousa, é um bom jogador, mas nesta fase, para jogar de início do Porto, acho que ainda não tem essa capacidade. Tanto que o Sérgio tirou o intervalo, porque ainda não tem tarima para jogar na equipa do Porto. Depois o PP, muito bem, tanto a jogar no ataque, tem lá uma jogada espetacular na segunda parte, como depois, quando foi preciso mudar para a lateral direita, sempre certinho. O Evanilson e o Taremi jogam muito bem os dois em equipe, embora o Taremi esteve muito bem no pensar do jogo, na espera dos coisas se marcarem. Aliás, há uma bola que o Evanilson está aí fora de jogo, e é uma bola espetacular que o Taremi mete, mas pronto, não deu gol. E depois quem entrou? O Galeno. Foi fundamental, marcou o golo e teve muito bem na parte ofensiva. O Zaidu
como já falei, aquele gol espetacular de cabeça e teve bem no resto do jogo. E o Tony Martínez, que sempre que entra, é aquele jogador que dá sempre o litro e que não é por jogar 5 minutos ou o jogo todo que mostra mais esforço ou não. Pronto, acho que foi uma vitória justa do Porto e agora esperar que para a semana façamos um resultado igual ao de hoje. E para a semana o Porto vai se deslocar até à Baia Arena, em Leverkusen. De resto, um dos estádios mais difíceis da Bundesliga, onde se joga, na Alemanha, contra um Porto que vai jogar depois no fim de semana contra o Portimonense, sábado às 6 da tarde, mas do jogo contra o Portimonense já vamos poder fazer a antevisão dele. Vamos também ao jogo com o Braga, mas mantendo-nos ainda no Porto 2, Bayer Leverkusen 0. Olhando àquilo que foram as estatísticas desta partida, segundo a Goal Point, o Porto fez 12 remates para 8 do Leverkusen, fez menos remates enquadrados do que o Leverkusen, fez menos 2 remates enquadrados do que o Leverkusen. O Porto fez 4, o Bayer Leverkusen fez 6. O Porto teve 28 ações na área adversária, teve 4 cantos, teve menos eficácia de passe, menos eficácia de passe vertical, teve 16 ações defensivas no meio, teve 19 ações defensivas no meio campo adversário, cometeu 12 faltas, menos uma do que o Bayer Leverkusen, e acabou com menos posse de bola do que a equipa dos farmacêuticos. Helder, pode-se dizer que o Porto conseguiu encontrar o remédio exato para dar a volta a isto, quando no final da primeira parte a coisa estava um bocadinho tremida, depois de toda aquela sequência de lances, golos anulados, grandes penalidades, uma grande penalidade falhada, depois outra oportunidade para o Bayer Leverkusen, mais uma defesa do Diogo, depois um remate fora da área do Uribe para uma defesa muito boa do guarda-redes do Bayer. Mas o que fica daqui é que foi um jogo particularmente equilibrado, mas obviamente no final dos 90 minutos aquilo que mais conta são os 3 pontos, são os golos marcados e os golos que não foram sofridos, e nisso o Porto liderou no mais importante, que foi no resultado, que está completamente a seu favor. E pode-se dizer que estas estatísticas só vêm confirmar o quão equilibrado foi o jogo, mas que na segunda parte o Porto acabou por desequilibrar, e de que maneira a seu favor. Sim, sem dúvida. Como há pouco referiu, o Sérgio na segunda parte mudou não só um jogador, mas também a forma de jogar da equipa, muito mais assertiva, muito mais agressiva. Por exemplo, o Vendel lá dá lances que eu não sei, eu penso que ele estava magoado grande parte do jogo, ou com uma dificuldade na perna esquerda, e notava-se que ele não tinha agressividade num confronto com o jogador adversário. Em relação à estatística, a posse de bola às vezes é falaciosa. É verdade que o Porto teve muito menos posse de bola do que o Bayern, mas o que se notou é que, mesmo com menos posse de bola, o Porto na segunda parte foi claramente superior e que teve claramente a melhor oportunidade de golo. Aliás, ao cair do pano, há ali uma jogada espetacular no ataque do Porto, em que o Otávio falha aquele golo que era um golo de bandeira, porque é uma jogada muito bonita. Aliás, se repararem no 1-0, o Porto ganha a bola na parte defensiva da nossa grande área, e é uma jogada quase do primeiro toque em que dá o golo. Agora é só esperar que o xarope que tomamos hoje tenha efeito para a semana. Vamos ver como é que funciona lá a aspirina na Baia Arena. José Sousa, o Porto lá está, acaba por ter menos posse de bola, mas ficou sempre a sensação de que, mesmo tendo menos bola, o Porto esteve sempre mais perto de marcar do que provavelmente sofrer. Na segunda parte, claro que sim. Na primeira parte, eu diria que é um ninho, não é?
Acho que o jogo foi muito, muito, muito repartido. Eu olho aqui para as estatísticas e estava a tentar me recordar como é que o Bayer Leverkusen tem 6 remates enquadrados. Eu entendo que enquadrado é que o remate vai na direção que fica entre os 2 postes e abaixo da trave. Mas eu não me recordo de nenhum lance de muito perigo ou de uma grande defesa, excetuando obviamente o penalti, do Diogo Costa. E consigo-me recordar de 2 ou 3 do Porto, frente ao guarda-redes do Bayer Leverkusen, faz uma defesa, pelo menos no campo pareceu-me, eu estava na baliza, estava na outra metade do campo, e parece uma defesa extraordinária, mesmo nos minutos finais da primeira parte. E do Bayer Leverkusen, é óbvio que ele causava muitos calafrios quando se dirigia quando entrava dentro da área do Porto. Aquele número 30, o que foi expulso, e o Diaby eram terríveis, portanto ainda bem que o número 30 foi expulso. Ele tem um nome esquisitíssimo, que é o Flome, não sei das quantas, mas e ele conseguiu partir, ele era lateral direito, e quando ele subia, ele deixava o Wendel à procura dos rins, porque ele não conseguia minimamente acompanhar. Só acrescentar, há bocado eu esqueci-me de mencionar o melhor jogador para mim do Porto. Quer dizer, digo isto todas as semanas, mas aquilo que o PP fez hoje em campo é absolutamente... Eu só consigo buscar um jogador com este recorte técnico que tem o PP. Eu só consigo buscar, compará-lo a um Deco, porque ele fez lá jogadas absolutamente mágico. E como as fez, ainda por cima, a meio dúzia de metros de onde eu estava... À tua frente, não é? É inacreditável. Eu nem sei como é que ele conseguiu passar. Aquilo foi... Duas vezes. Na mesma jogada, duas vezes. E, portanto, acho que é um mágico novo no Dragão, que é o PP. E é um jogador que, para além de ser muito bom tecnicamente, é um jogador que empresta uma qualidade tática ao treinador, seja no entendimento do jogo, seja no posicionamento do jogo, porque ele joga em qualquer posição. É um jogador de encher o olho. Eu digo, todas as semanas, o PP é o melhor jogador do Porto. Depois da exibição de hoje, não há dúvida nenhuma. Ele levou, nos momentos difíceis, o Porto às costas, até o Porto conseguir subir para os patamares de confiança que precisa ter para conseguir ter estas vitórias importantes na Liga dos Campeões. Só, é um jogador com muito caráter, que está a fazer um jogo muito bom na parte ofensiva da equipa, e o treinador pede, a meio da segunda parte, o PP anda para a direita. E ele vai e joga com o mesmo empenhamento, e olha que isso hoje em dia não é muito comum dos jogadores. Não é, não. É um jogador extraordinário. É um jogador é muito altruísta e com uma capacidade de entrega à equipa e ao jogo muito grande. O Porto teve neste jogo alguns destaques. Já falaram de um, já falaram do PP, que esteve particularmente bem, e houve outro jogador em destaque e que, para quem está a ver isto no YouTube, já percebeu quem é que eu estou a falar. Diogo Costa foi um dos melhores jogadores em campo, defendeu um penalti, fez 6 defesas, defendeu 4 remates dentro da área, teve 2 remates, fez mais 2 defesas, remates de perto, evitou gols evitados, evitou 1.1, saiu uma vez a soco e fez 9 passes longos, 5 deles certo, o que dá uma percentagem muito grande de passes certos efetuados a longa distância. Além do Diogo, Hélder, quem mais se pode destacar? Além do Diogo e do PP, obviamente. Eu diria o Taremi. Claramente o Taremi. O Taremi o Taremi, e depois dos jogadores que entraram, o Galeno e o Otávio. Porque o Otávio, quando entrou na segunda parte, a equipa do Porto fica estável no meio campo. Não estava com o Bruno Costa, não estava a conseguir ter bola. E o Otávio tem essa capacidade de segurar a bola, pensou o jogo e acalmar a equipa.
E o Galeno, pela sua velocidade e é desconcertante, tanto na esquerda como na direita. Por isso é que eu acho que o Galeno, apesar de gostar muito dele, eu acho que ele de facto funciona melhor como arma secreta na segunda parte ou no decorrer do jogo. Por vezes, quando ele entra de início, não consegue ter aquela explosão que quando entra a meio da primeira parte ou a meio da segunda ou algo assim do género. Mas de facto eu destacava o Taremi e depois o Otávio e o Galeno. Os dois que eu destacava. Além do Zé Edu, que marcou o golo e teve um corte importante na segunda parte, apostava nestes dois. José Sousa, além dos que já foram ditos, quem mais se destaca deste Porto 2, Leverkusen 0, um jogo que fica marcado principalmente por aquilo que o Porto fez na segunda parte? Portanto, quem é que para ti foram os grandes destaques a nível de jogadores deste jogo? Eu a somar estes 3 que falamos, ou 4, se incluirmos o Otávio, eu digo que o Otávio não é o mesmo Otávio, embora ele emprestasse aquilo que o Helder diz, ele emprestasse tranquilidade à equipa do Porto, mas não emprestou agressividade à equipa do Porto. Ou melhor, emprestou agressividade, mas não naquela habitual, dose que nós costumamos ver. Aliás, ele era muito toca e foge, portanto não era o jogador que assumia a bola e progredia. Nota-se que há ali algum receio e obviamente acho que é justificado, mas eu não deixaria de destacar outro jogador que esteve gigante, que é o Mateus Uribe, que jogou muito bem, e o Eustáquio aqui e ali também se pode destacar, embora o Eustáquio tivesse ali algumas perdas de bola, eu diria até algumas delas até infantis, mas é um jogador que não tem esta rodagem, ele tem que aprender, tem que incutir e vai fazendo obviamente o seu caminho. Mais uma nota positiva, eu nem sei como é que a crítica o avaliou, mas eu gostei muito do regresso do João Mário, porque ele teve ali algumas arrancadas, quer a atacar, quer inclusive a defender, que já não lhe via há algum tempo. Portanto, a defender, pronto, ele ainda não consegue acompanhar. Ele também levou o amarelo, que eu não sei até que ponto. Está ali uma mão na bola, uma mão na cara do adversário. Mas... Não percebi esse lance, eu vi o de costas, ele estava de costas para o sítio onde eu estava. É assim, há ali ele dá com a mão na bola e também dá com a mão na cara do adversário. Não sei se o Barto marcou a mão na bola, se foi jogo perigoso, pronto. Agora nota-se que ele está com pouca confiança e só se ganha com os jogos, é verdade. Mas aqui, apesar de que o goal point dá uma pontuação melhor, eu não consigo perceber, eu juro que não consigo. Eu estava agora a olhar para a pontuação, dá 5.6 ao PP e 6 ao Wendel, e 6.2, não sei, as notas devem ficar na parte de cima e depois não escorrem para a parte de baixo, só pode. Também eu acho que o David Cabo não teve bem, não mas teve tão mal, nem o Eustáquio me parece que está com quanto? 7.0? Pronto, posto isto, tirando o Diogo Costa, o segundo, Francisco, se calhar, é assim, esta estatística eu tenho aqui a explicação. Eu tenho aqui a explicação para a nota do PP. Então diz lá. Qual é? 5, o PP foi 5.6, exatamente. PP, o multifunções, na primeira parte foi dos poucos elementos a criar perigo junto dos alemães, recuou no terreno com a entrada de Galeno, mas nunca perdeu a rotação. Dos seus dados, realce para o passe para finalização que orquestrou, 4 passos aproximativos, 2 super aproximativos, 3 ações com bola na área contrária e 3 dribles eficazes em 6 realizados. Espetacular. O que é que eu só ouvi coisas positivas, algumas delas até positivas, é que foi o melhor na primeira parte, quer dizer. Isso, Francisco, isto parecia o VAR do jogo do Marítimo com o Casapia, não estás a ver o mesmo jogo, não é? Portanto, não sei. Eu não sei, a malta que avaliou isto não viu o mesmo jogo que eu, mas é o que é.
Pá, eu até deixa-me passar aqui um bocadão. Pá, concordo com a do Diogo Costa, não concordo com a do Vendel, acho que não teve assim tão bem. Pá, com total discordância com a do PP. O David Carmo não fez uma exibição extraordinária, mas não pode ter nota negativa. O Pepe, sim, aceito. O João Mário, pronto, aceito. O Bruno Costa, ele não comprometeu, portanto não percebo porque é que é negativa, mas pronto. Aceito melhor esta do que a do PP e a do David Carmo. O Eustáquio, sim, fez uma boa exibição. O Uribe também aceito. Pá, o Taremi teve muito acima de qualquer um dos outros, à exceção do Diogo Costa e do PP. Pá, e o Evanilson também aceito. Mas há notas que não são umas para cima e outras para baixo. Quer dizer, obviamente estou a fazer pela visão, pela minha perspectiva. Mas não me parece que tenha sido assim. Já agora deixa-me ver as notas dos jogadores do Bayern. Pá, é assim, o Frimpong, ou lá como é que ele se chama, só percebo aquela nota porque ele fez pelo Bayern, sim, pelo Bayern. Não pode ser por outra, porque o homem, ele corre, ele tem colocado a correr os 100 metros, não é? E o Diaby também um jogador extraordinário. Opa, os outros todos têm todos o nome, são todos iguais. E o Chico é pela falha de penalti, mas também 3.7, o Patrick Schick falha 2 grandes penalidades em 10 dias. Sim. Uma contra Portugal e outro, sim. Ambos com Diogo Costa na baliza. E defesas, vai bola à trave. Exatamente. Mais alguma coisa a apontar em relação a este jogo entre Porto e Bayer Leverkusen, que atirou o Porto para o segundo lugar? Acho que é isso. Já agora, o árbitro esteve bem. E vamos lá, então. Se vês o lance de penalti não é penalti. Eu tentei lá ver, para que roubalheira, e de facto, se vês aquela imagem um bocadinho mais ao pormenor, vês que o jogador do Bayern não toca no Evanilson, ele chuta meio no chão, meio no ar, e magoou-se com isso. Não é? Eu ainda não vi como deve ser, comento para a semana, mas eu para já continuo a achar que é penalti. Para já vou dormir a pensar que é penalti. Aliás, no estádio, a ideia de da defesa que deu, porque ainda por cima ali um bocado embrulhado ali na Super Sul, não é? Mas se vis ao detalhe, não é? Sim. Francisco, fizeste o jogo, o que é que pareceu? Se me perguntarem a mim pareceu-me que o árbitro esteve particularmente bem e foi bastante bem auxiliado pela equipa de vídeo-arbitragem. No gol do Taremi há realmente é precedido ou é antecedido de mão na bola do David Carmo, sem dúvida absolutamente nenhuma, bem assinalado. Os 2 amarelos mostrados ao Tapsoba também não há nada a dizer. Expulsão, aliás, o segundo então, se não deu para vermelho direto, o Tapsoba não, peço desculpa, o Frimpong, o lateral, sim. O lateral, aliás, o segundo lance, até não sei se aquilo não será um bocado amarelado, ou não será um bocado alaranjado, sim, mas era do amarelo, sim. Enfim, mas pronto, aceita-se bem o amarelo. Quanto aos restantes lances, não posso dizer. Quanto àquele do Evanilson, também estou com a mesma opinião do Helder. Parece ser mais remate na relva do que propriamente falta de quem vem de trás, ainda que possa dar o benefício da dúvida para quem acha exatamente o contrário, porque apesar de não ser totalmente, apesar de ser um bocadinho dúbio, creio que a equipa de arbitragem esteve. E o árbitro estava muito em cima do lance, o árbitro estava de frente para a bola. Portanto, o árbitro estava literalmente em forma. Aliás, há um amarelo que ele dá ao Uribe, e é justíssimo. O Uribe em Portugal se calhar passava, mas ele faz ali um carrinho e acho que esteve bem. Não foi... Se todas as arbitragens fossem como esta, não havia as polémicas de 15 dias. Foi exatamente o que eu disse durante o jogo. Foi uma arbitragem inglesa, foi uma arbitragem típica de Premier League. Por isso é que as arbitragens inglesas são das melhores da Europa, se não mesmo as melhores do mundo, e o campeonato inglês
é é um dos melhores da Europa, se não mesmo melhor, um dos melhores também do mundo, obviamente. E pelos vistos o Guido Duarte também não falhou, nem a desconvocar penaltis, nem a marcar penaltis. Obviamente, exato, também, obviamente que na Liga Inglesa também erram, obviamente, e já vi erros um bocado grosseiros. É verdade. Até já vi puxões de cabelo a não darem sequer a reversão do VAR, mas isso para a cultura deles, siga a Marinha, é para falar durante o jogo, mas depois passa. Eles que usem todos um penteado semelhante ao teu, que isso não há crise, não vai acontecer. Não há problemas. Passado este jogo do Porto, e mais do que analisado, passando para o jogo seguinte, que deu também vitória para a equipa do Porto, já vai em 2 vitórias consecutivas a equipa portista nesta temporada, depois da paragem para as seleções. O Porto, pode-se dizer que goleou o Braga por 4-1. O jogo, curiosamente, José Sousa, eu vou começar por ti. Desta vez aliás, agora vou começar pelo Heller, no outro comecei por ti, agora vou começar pelo Heller. Curiosamente, neste jogo entre o Porto e o Braga, foi talvez a primeira vez que nós vimos o Porto entrar mandão no jogo e sair mandão no jogo, coisa que até ao jogo com o Braga ainda não tinha acontecido. Sim, como há pouco falaste, o Porto faz bem as paragens para as seleções, porque de facto o Porto estava já muito mal antes da paragem para as seleções, e estes 2 jogos, apesar de não ser aqueles jogos de encher o olho, o Porto, com o Braga teve bem na primeira parte, começou muito bem o jogo, ganhou 4-1, acho que está um pouco exagerado o resultado de 4-1, acho que é um bocado volumoso, acho que calhar o 3-1 era capaz de ser mais justo, mas o Porto jogou bem, conseguiu que o Braga não conseguisse surpreender como tinha feito com o Sporting. O Braga não jogou o jogo em casa com o Sporting, aquele jogo deu 3-3, e o Porto conseguiu anular o Ricardo Horta e as opções dele ofensivas e ganhou bem. E pronto, às vezes falta às equipas um bocadinho de tempo para respirar e para dar um bocadinho a volta à onda negativa, e pronto, e correu para o Porto esta jornada, porque o Porto regressou numa onda positiva e o nosso principal adversário perdeu 2 pontos, que também era importante para conseguirmos chegar à frente do campeonato. Portanto, esperemos que continuemos nesta onda positiva e no próximo jogo Portimonense, mais uma vitória. José Sousa, vi-te há bocado no início da pergunta ao teu irmão, vi-te a concordar com aquilo que eu estava a dizer em relação à entrada do Porto no início do jogo. O Porto entrou e saiu da mesma maneira como entrou. Entrou na primeira parte de uma maneira e saiu no final do jogo saiu da mesma maneira, completamente por cima do Braga. Dizer só, antes de dares a tua opinião, que em relação a este jogo com o Bayern de Munique, jogou o Rodrigo... Bayern Leverkusen. Vamos ganhar eles na final da Champions, mas não é para já, ainda falta. Contra o Bayern Leverkusen, jogou, em relação ao 11 que jogou frente ao Bayern Leverkusen, apenas houve a troca do João Mário e jogou o Rodrigo Conceição contra o Braga. Portanto, de resto, todo o resto da equipa foi exatamente a mesma, só jogou o Rodrigo pelo lado direito. Fazendo depois este pequeno interlúdio, podes dizer as tuas ideias sobre o jogo. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo da temporada que o Porto fez até agora. Entrou com tudo e manteve-se com tudo. Portanto, não há nenhum outro jogo este ano. Por exemplo, o jogo de hoje, o Porto fez uma excelente segunda parte, mas a primeira eu comecei por dizer que não. O Porto parece que está... E eu acho que isto prende-se... Se no início da temporada eu achava que entendia que isto pode ter a ver com momentos de forma, ou o afinar a estratégia, o conhecimento e o entrosamento entre a equipa, eu acho que no jogo com o Bayer Leverkusen deveu-se a uma questão de confiança.
as coisas não tinham corrido bem na Liga dos Campeões, o Porto não tinha outra oportunidade para conseguir reentrar na corrida pelo apuramento e, portanto, entrou com algumas cautelas. E não entrou mandão, não entrou agressivo, mas contra o Braga entrou. E só um grande Porto podia ganhar este Braga, porque eu também acho que o resultado é demasiado dilatado, o diferencial. O Braga fez um grande jogo, mas o Porto foi o melhor Porto deste ano e, portanto, justificou completamente a vitória, claramente. José Sousa, o Porto jogou com o Rodrigo em vez do João Mário e manteve o PP à frente. De resto, como disse, o 11 foi praticamente, não foi mesmo todo igual. O Porto deu sempre a sensação de que se o Porto chegasse à frente, e neste caso já não me lembro, mas acredito que tenhas ido ao Dragão ver o jogo com o Braga. Não, por acaso não fui, se deu lugar ao meu filho porque eu tinha um compromisso, mas vi o jogo à mesma, não é? Mas desta vez foi os meus 2 filhos. Os lugares estão sempre representados, aqueles lugares nunca estão vazios. Portanto, senão vou eu, não é? Portanto, já sabes, não é? Sim, há sempre quem vá, porque o Porto merece que os adeptos torçam por ele. Mas não estive de facto no estádio, mas acompanhei o jogo, como é óbvio. Quer dizer, eu não estive lá, mas fui lá levá-los e fui lá buscá-los. Foi lá ao pé. Estive lá 2 vezes. Pois. Mas estava eu então a dizer, ou a introduzir, ficou-se sempre com a sensação de que se o Porto cada vez que o Porto chegava perto da baliza do Braga, ou perto da grande área do Braga, a coisa tremia um bocadinho. O curioso que o Porto, quando sofre o golo do Braga por autogolo do Pepe, poderia-se pensar que o Braga ia ficar ainda com mais ânimo, mas aconteceu exatamente o contrário, porque o Porto não deu tempo sequer, nem espaço à equipa do Braga para respirar, e passado pouquíssimo tempo o Porto fez o golo. De relembrar que o Porto marca os primeiros 2 golos em 2 minutos, o Evanilson primeiro aos 32 e o Eustáquio aos 34. Depois o Pepe, na segunda parte, o Pepe faz autogolo aos 55. Aos 63 o PP faz o 3-1 e o Galeno fechou a contagem aos 90 mais 6, num jogo que teve 50 minutos e 23 segundos de jogo de tempo útil, que dá uma porcentagem de 51,77%. Mas que é muito baixo. José Sousa, o Porto esteve claramente quase sempre por cima, e na melhor altura em que se calhar o Braga se aprontava para crescer ainda mais no jogo por golo, ou neste caso por autogolo do Pepe, o Porto não deixou, e deixou bem claro, ou o que deixou bem claro era que a equipa que tinha de vencer, na ótica do Porto, obviamente, a equipa que tinha de vencer seria o Porto, e foi isso que acabou por acontecer. Foi, e houve uma pressão bastante alta dos avançados, e o meio-campo esteve muito consistente. Reparar, o Braga jogou muito bem, o Braga tentou de várias formas chegar à baliza do Porto, mas o Braga, na prática, dizer que o Braga criou oportunidades fantásticas de golo é mentira, porque na verdade o é um autogolo. O golo do Braga é um autogolo, não deixa de ser uma oportunidade, mas é um autogolo. Mas eu não considero uma jogada. A jogada é perigosa, a bola no poste, mas não é uma jogada criada, porque chutar àquela distância, qualquer um pode chutar, e não se pode dizer que fez uma grande oportunidade de golo. Teve, de facto, a bola no poste, mas criar jogadas, por exemplo, como o Bayer Leverkusen hoje criou, que é entrar em progressão dentro da área do Porto, trocar bolas dentro da área do Porto, isso não aconteceu. O Braga não teve assim tantas chances, e o Porto
é verdade, concretizou bastante mais, teve um índice de concretização bastante superior àquilo que é a sua média, mas também desperdiçou alguns golos que poderiam ter avolumado o resultado. Mas no jogo jogado em si, olhando àquilo que foi a competência das duas equipas e não olhando somente para aquilo que são as oportunidades de golo, o resultado ajusta-se, se calhar até um bocadinho por empolado, digamos assim. Hélder, ficou claramente a sensação de que se o Porto mexesse um bocadinho mais, a estrutura do Braga abanava toda e, como eu disse há pouco, e volto outra vez a repetir, o Porto não deu espaço ao Braga sequer para poder respirar depois do golo marcado, marcado na própria baliza pelo Pepe, e logo a seguir o Porto chega ao 3-1, ainda, enfim, com uma diferença de minutos assim um bocadinho, não tão longa quanto isso, mas o suficiente para não dar sequer tempo e espaço ao Braga para poder fazer fosse o que fosse, porque o Porto sofre o golo, mas não retrai, antes pelo contrário, vai para cima do Braga. Olha, eu acho que este campeonato, o Benfica de facto começou com muito avanço em relação ao Porto e ao Sporting, mas acho que o Braga vai ser este ano 3+1. Acho que o Braga vai ter uma palavra a dizer no campeonato, porque o Braga, se reparares, empatou em casa com o Sporting e perdeu agora no Dragão. Portanto, pode-se considerar resultados ditos normais. Mas o que se nota no Braga é que não tem só aqueles 11 jogadores da equipa base, tem banco. E como é época longa, eu penso que o Braga pode ter uma palavra a dizer. Eu não digo para ser campeão, mas sim para lutar pelos primeiros 3 lugares da Sessa Champions. Portanto, é uma equipa com muito valor. O que eu notei é que o Porto não deu hipótese, em termos de pressão, do Braga conseguir respirar e conseguir explanar o futebol que costuma ter. Aliás, o Braga penso que tem ainda um melhor ataque, ou assim no género. E o Porto é que não deixou o Braga jogar. E eu penso que o Porto Jorge ficou um pouco surpreendido da maneira como o Porto entrou, que o Porto tinha entrado nos jogos um bocado a medo e com umas perdas de bola assim um bocado problemáticas, e desta vez isso não aconteceu, de modo a que dê gol para o adversário, e aqueles 2 golos de rajada no fim da primeira parte. Pronto, deu à equipa do Porto alguma confiança que há alguns jogos não tinha tido. E depois, com o autogol, que podia de facto, um gol contra na própria baliza, podia dar uma pouca de insegurança na equipa. Não, a equipa conseguiu segurar e, passado 7 minutos, marcou o 3-1 e depois o 4-1. Pronto, é um jogo já, um gol já nos descontos. E, pronto, acho que já não conta, entre aspas, para a história do jogo. Mas penso que o Braga ficou um pouco. Foi um outro Jorge. Aliás, ele no fim do jogo até reconhece um pouco isso, que foi um pouco surpreendido pela equipa do Porto, de maneira como conseguiu entrar e impor o seu jogo na primeira parte. Estando nós quase a terminar o programa, mas não posso deixar acabar o programa sem que antes vos peça 2 opiniões e mais uma tentativa de resultado. Quanto à opinião, José Sousa, se há pouco se falou do PP no jogo que fez frente ao Bayer Leverkusen, neste jogo em particular, frente ao Braga, o PP foi considerado o homem do jogo. Portanto, mais um jogo em que o PP esteve claramente em evidência e, inclusivamente, marcou um dos golos, sendo que o Taremi também esteve em evidência e o Taremi esteve nos 4 golos marcados pelo Porto, assistindo direto ou indiretamente nos 4. Portanto, pode-se dizer que o MVP bem que se pode repartir entre PP e Taremi, sendo que, obviamente, aquele que foi considerado como o homem do jogo foi o PP. Sim, a confirmação, eu acho que eles têm tido uma exibição muito, muito consistente. O PP, para mim, claramente, melhor jogador do Porto. Repito, eu espero que renovem rapidamente, que é para depois não acontecer amargos de boca futuros. O Taremi também é um jogador que ainda por cima está a chegar por volta dos 30 anos, portanto convém segurá-lo mais 1 ou 2 anos,
em cima do contrato que tem, porque é um jogador que joga com alma pelo Porto, e o PP também. É engraçado como é que são os jogadores, o PP sobretudo está cá 1 ano e meio, nem isso, e parece que nasceu com o ADN do Porto. Portanto, eu fico muito contente que os dois estejam bem e estejam no nosso clube. Hélder, exatamente a mesma pergunta. O Porto terminou o jogo a vencer por 4-1 e os dois melhores jogadores em campo foram destacadamente quer o PP, quer o Taremi. Ambos, um marca, o outro assiste nos 4, uns mais diretamente, outros indiretamente, mas o Taremi está envolvido nos 4 golos do Porto. E o PP foi o que fez mexer a máquina toda. Pá, isto é como diz o ditado, é o mata ou te chola, entre aspas. Sim, foram claramente os melhores jogadores do Porto nesse jogo, embora eu gostei muito do Eustáquio também nesse jogo do Porto. Deu ali a equipa no meio campo uma boa segurança a nível de defensivo e lançamento de bolas para a frente, mas claramente são os dois jogadores do Porto mais bem cotados nesta fase do campeonato. E eu até, prognóstico só dizia o João Pinto só no fim do jogo, não é? Mas eu acho que o PP pode ser o melhor jogador. Se continuar com este jogo muito pautado, muito regular, pode ser o melhor jogador do nosso campeonato. Muito bem. Não dando para falar mais sobre este jogo entre o Porto e o Braga, mas creio que o essencial está dito. O Porto vai deslocar-se a Portimão no próximo sábado, vai jogar às 6 da tarde em Portimão. Vai certamente ser um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto. A minha pergunta... É sempre, em Portimão, é sempre difícil. Sim, particularmente difícil. Hélder, o que é que se pode prever? Vai jogar o Porto com o 11 parecido ou idêntico àquele que ganhou hoje frente ao Bayer Leverkusen, e a tua aposta, quanto é que vai ficar o resultado entre o Porto e o Portimonense? Olha, eu acho que vai jogar o Rodrigo em vez do João Mário. Acho que o Sérgio vai dar mais minutos de tempo ao Rodrigo. Na esquerda o Zaidu, porque o Wendel se eu tocado e não parece que vai jogar. E no ataque, o Evanilson saiu também a mancar, portanto não sei se irá jogar o Tony Martínez ou o Sérgio irá alterar o esquema tático. Mas acho que... E depois depende também do Otávio, se ele estiver bem, irá jogar, se não, acho que entrará o Gruitch e não jogará o Bruno Costa. Acho que o Bruno Costa dessa vez vai jogar. Prognósticos, acho que vamos ganhar 2-1. Eu acho que é um jogo difícil, mas vamos ganhar. Eu acho que vamos ganhar 2-0 e eu acho que ele vai mexer mais. Ele vai meter o Rodrigo também também concordo que em vez do João Mário, o Zaidu em vez do Wendel, vai meter o Fábio Cardoso em vez do Pepe, perdão. Vai meter o Gruitch em vez do Uribe, vai meter o Otávio em vez do Bruno Costa, e tenho aqui uma dúvida se ele não é capaz de jogar num 4-3-3, o que obrigava, porque lhe permitia fazer descansar mais um elemento do meio campo, porque ele joga tipicamente num 4-4-2, mas eu acho que vai fazer descansar o Taremi. Que joga em que tática jogar, acho que vai fazer descansar o Taremi. Portanto, posto isto, ele faz descansar, só para termos em linha de conta, não é que o João Mário precise, eu acho que o Rodrigo Conceição dá mais qualidade, ou pelo menos promete mais qualidade à equipa. O Zaidu descansou agora, não vai descansar contra o Portimonense, vai fazer descansar o Pepe, vai fazer descansar o Uribe, vai fazer descansar o Taremi, porque é a espinha dorsal do Porto. Muito bem, fica escrito, fica dito tudo neste 45 minutos a Porto sobre os dois jogos que já aconteceram do Porto, 2 vitórias, primeiro com o Braga por 4-1 e já durante o dia de hoje frente ao Bayer Leverkusen. O Porto volta a reencontrar-se com o Leverkusen na Bayer Arena na próxima semana, na quarta-feira, no jogo que está marcado para as 5h45, hora de Portugal Continental, e na Madeira, menos 1 hora nos Açores.
Portanto, às 5h45 o Porto e o Bayer Leverkusen vão se encontrar na Bayer Arena. Antes, às 6 da tarde de sábado, o Porto desloca-se a Portimão para jogar frente ao Portimonense. Hélder e José Sousa, mais uma semana. Obrigado por cá terem estado mais uma semana. E quanto aos restantes, já sabem, continuem a acompanhar a Rádio Nacional de Desporto, o 45 Minutos a Porto, sempre às quartas-feiras. Foi um gosto. Até para a semana. Fiquem bem. Fiquem com Deus.